Cosquices da Malta. Olá, Maltinha! Como vocês passaram a semana de carnaval mais atípica dos últimos tempos? Que saco. Por aqui, no lugar de confete e serpentina, teve frio e chuva. Que bom, né? É tipo trocar chocolate por alfarroba, assim. Mas ora, pois, como não vai ficar puta? Mas nem isso vai tirar meu bom humor, porque hoje tem novidade no programa. Eu sou a Melina e esse é o Cosquices da Malta. Hoje é a estreia do quadro Agora a Cosquice Ficou Séria e vai ser uma estreia em grande, como dizem aqui em Portugal. Como eu já tinha explicado, a ideia do quadro é trazer um serviço para quem está se organizando para vir, e eu tenho um orgulho imenso de dizer que os primeiros convidados são pessoas que fazem um trabalho muito bacana para quem quer morar fora. Sejam super bem-vindos Amanda Correia e Claudinho Ábido do vagaspelomundo.com.br. Aê! Obrigado, Melina! Obrigado pelo convite, a gente fica muito feliz em poder participar em outros podcasts, a gente que sempre recebe os convidados. É verdade. E agora a gente recebeu o teu convite, a gente já quer agradecer de antemão. Obrigado por lembrar da gente. E parabéns pelo podcast, eu ouvi vários episódios e tá excelente, eu ri muito, muito, muito. Ai, queridos, muito obrigada. Eu que agradeço muito por aceitarem o convite. Realmente eu fiquei muito feliz, porque eu acho que vocês têm muito para contribuir com esse assunto de hoje, então muito, muito obrigada mesmo. Esse silêncio é porque deu uma embargadinha, tá? E antes da gente entrar propriamente no assunto, eu queria que vocês falassem um pouquinho do Vagas pelo Mundo. Tu fala? Eu falo. Então, o Vagas pelo Mundo nasceu em 2016, a gente se mudou para Portugal em 2014, e aí, desde que a gente chegou aqui em Portugal, todo mundo perguntava, como é que é aí? Como é que é trabalho aí? Como é que é estudar aí? Como é que é morar aí? Quanto custa o arroz no mercado? Quanto custa o litro da gasolina? Aquelas coisas, né? E aí a gente começou a pensar assim, eu acho que não é possível, né, que as pessoas queiram saber tanto e não tem essa informação. E aí a gente lembrou de quando a gente estava pesquisando para vir morar em Portugal. Eu e a Mandinha, a gente brinca sempre, né, quando a gente veio em 2014, isso aqui tudo era mato, o diabo era morto ainda, o diabo nem tinha chifre. Não, mas já faz algum tempinho e não tinha tanta informação, né? Tinha tantos blogs sobre isso. Isso, né? Tantos sites, tantos blogs. Então a gente lembra que a gente deu uma penada no começo. Então a gente pensou, por que não unir o útil ao agradável, né? A gente traz a informação por experiência própria, né? E tá ajudando pessoas como nós que querem sair do Brasil ou que já estão fora do Brasil, estão em outros países e querem ter acesso à informação. Bom, resumo da conversa. Nasceu Vagas pelo Mundo. Em 5 anos, a gente completa 5 anos em junho. A gente está com mais de 10 milhões de acessos. E desde então, né, a gente começou com podcast, começou outras redes sociais como Facebook. Enfim, a gente criou um grupo fechado no Facebook há alguns anos. A gente está com 53 mil pessoas no grupo. E é um grupo que é só eu e a Amanda que postamos. Então, assim, a gente foi criando um corpo, né, nesse aspecto de internet. E trazendo e sempre prezando pela boa informação, né? Pela informação correta, pela atualização das matérias. Entrevistando muitos brasileiros que moram fora também, né? Eu sou jornalista, né, por formação, o Claudinho é publicitário, e nós viemos para Portugal para fazer mestrado, né? Na Universidade do Minho, no mestrado em Ciências da Comunicação. E aí foi também, assim, um passatempo, né? Logo no início, né, quando a gente veio para ficar um tempo sem trabalhar, só se dedicar aos estudos mesmo, conseguiu juntar um dinheiro no Brasil para poder se dedicar aos estudos no início, né? Até para poder entender um pouco o país antes de começar a trabalhar, né, poder se dedicar realmente ao mestrado. E aí, logo no início eu criei um blog de viagens, né? E aí comecei a escrever um pouco sobre as viagens que a gente estava fazendo. E aí depois a gente percebeu que as pessoas queriam saber mais sobre imigração, sobre morar fora mesmo, sobre documentos, sobre visto, sobre vagas de emprego. E aí que a gente pensou teve essa ideia, né, de criar um site que pudesse reunir tudo isso para o público brasileiro que queira morar fora. Não só na Europa, em Portugal, mas também nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, em diversos países, né? E no começo até as pessoas perguntavam coisas que, claro, pra gente que já mora fora e já viajou e tal, coisas básicas, né? Até hoje perguntam, tipo, como é que eu faço o meu passaporte? E às vezes eu acho que talvez a gente tenha muito essa ideia de querer complicar muito, né? Acha que as pessoas querem uma informação super complicada. Não, o cara só quer saber como é que faz para fazer um passaporte, que é uma coisa que é o primeiro de tudo, né? Você tem que ter o documento para sair.
Enfim, e aí o Vagas pelo Mundo sempre com uma linguagem muito simples, né? A gente nunca se preocupou e nunca prezou por ter uma linguagem rebuscada, não é a nossa intenção. A nossa intenção é que as pessoas tenham um local onde encontrar informação. Graças a Deus o site continua aí, firme e forte, vamos para o 5º ano. E o nosso podcast também começou a trazer muita informação, com diversão, dando risada, enfim. E já passamos também de 21 mil ouvintes, né, únicos. Isso é uma coisa legal, assim, às vezes a gente não tem noção do quanto a gente pode mudar a vida das pessoas, né? Fazer o bem trazendo uma coisa simples que é a informação. Vagas pelo Mundo, basicamente, acho que se a gente tiver, e a gente tem um slogan que é notícias para quem quer mudança, né? Então acho que o Vagas pelo Mundo pode ser resumido assim. Já sabia, tinha muito futuro e muito talento. E agora vocês, cusquinhos e cusquinhas, vão entender por que eu fiquei muito feliz de ter essa dupla aqui hoje. Nesse episódio a gente vai falar sobre os possíveis cenários que os imigrantes podem encontrar nesse Portugal pós-pandemia. Se é que a gente já pode falar que é pós. Amanda, Claudinho, eu vejo assim em muitos grupos que eu participo, no Facebook, WhatsApp, coisas assim, pessoas que estão no Brasil e estão dizendo que querem vir assim que terminar a pandemia. Algumas não querem nem esperar terminar a pandemia. E muitos estão ainda vindo com aquela ideia, pretendem vir com aquela ideia de vir para ver o que dá. Com tudo que vocês já viram, vocês trabalham há anos estudando e pesquisando sobre mercado de trabalho. Como vocês veem? Quais são as perspectivas para Portugal nesse quesito para os próximos meses, talvez anos? É um rico de um assunto, hein? Então, Melina, não é um bom momento, né, para quem pensa em emigrar e vir, assim, de qualquer forma, né? A gente conhece algumas pessoas também que chegaram agora recentemente, em janeiro, e as pessoas não podem ir no mercado nem comprar travesseiro, edredom, né? Porque, assim, as coisas estão fechadas, né? E no mercado tá proibido vender essas coisas, né? Então, assim, nós estamos em confinamento, estamos em lockdown, não sabemos quando isso vai acabar, né? Teoricamente é para acabar na Páscoa, mas pode ser renovado, ou a gente pode voltar à ativa, à vida normal, e depois fechar de novo. Então, realmente não é um bom momento para quem quer imigrar, porque assim, vai ter muita dificuldade de fazer documentos, vai ter muita dificuldade de alugar um apartamento, de conseguir um emprego, porque as coisas estão fechadas, muita coisa faliu, né? Muita gente foi demitida. Teoricamente, o desemprego, a taxa de desemprego está em 7,8, mas muitos especialistas falam em 8,5 ou até mais. Existem muitos desempregados que não entram na lista, né, da taxa de desemprego porque não tinham empregos formais, né, trabalhavam como informais. Não contribuíam para a segurança social. Não pagavam segurança social, não tinham um número de segurança social, que é acho que é a dificuldade maior do imigrante quando chega, né, ter um número de segurança social, porque esse documento é o único que o imigrante não consegue fazer sozinho. Ele precisa de um contratante, né, de um empregador. Então, a gente passa por muitas dificuldades quando a gente vai imigrar, né? No início, a gente tem que fazer a documentação, tem que fazer visto no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A gente precisa ter o seguro de saúde, o seguro PB4 ou um seguro privado. Então, assim, são muitos desafios, né? Fazer o NIF. E nesse momento, tudo está fechado, né? E, assim, a gente não sabe quando os serviços vão voltar à ativa, quando tudo vai voltar ao funcionamento normal. Porque muita coisa também atrasou nesse período, né? Nesse período de pandemia. E também é importante dizer, sabe, Melina, que o que acontece? Portugal é um país pequeno, né? Nós que viemos de um país continental como o Brasil, a gente tem que imaginar que Portugal é Pernambuco, assim. A gente mora num país com pouco mais de 10 milhões de habitantes, que de norte a sul tem 700 quilômetros, de leste a oeste tem 200 quilômetros, ou seja, é um país pequeno. Então, obviamente que sendo um país pequeno, sente um impacto muito mais rápido, né, do que um país grande como o Brasil. A gente, para quebrar, vamos colocar assim, a gente demora mais, assim como demora mais para se recuperar. E eu acho que Portugal, nesse momento, não é um momento ideal para imigrar, mas eu até comentei com a Amanda esses tempos, né, que a gente estava conversando sobre isso, falei, mas quando a gente veio em 2014 também não era o momento, né? Portugal vinha se recuperando de uma crise, aquela crise que começou em 2008 nos Estados Unidos e que chegou aqui em 2010, 2011, que quebrou tudo, tanto que a gente chegou aqui
parecia um eterno domingo, eu brinco, né? A gente chegou em Portugal, parecia que tava estragado o dia no domingo. Muita coisa pra alugar, mais ou menos fechada. como tá hoje. Muita coisa fechada, muito comércio fechado. Então assim, sei lá, eu sou um cara, até já falei nos nossos podcasts, né? Pra você que tá ouvindo o Cusquices da Malta, se quiser ouvir o nosso, que é o Partiu Morar Fora, eu brinco que eu sou um cara muito otimista, assim, né? E eu não sei, eu acho que em 2014 também não era o momento. Se serve como alento, né? Hoje também não é o momento, mas daqui a pouco é o momento. Não sei, nós que somos pais, né? A gente brinca com amigos que estão grávidos e diz, pô, mas acho que não era o momento, né? E aí daqui a pouco tá no terceiro, quarto filho e ainda não continua não sendo o momento. Então não sei, né? Eu acho que, claro, mais importante de tudo para nós que estamos na ponta da linha, né? Como imigrantes, a gente que sente tudo primeiro, né? Porque estamos em situação diferenciada das pessoas locais. Eu acho que a palavra de ordem seria planejamento, sabe? Ter para onde correr. Não acho que medo não deve fazer parte do nosso vocabulário, especialmente porque se a gente tiver medo, a gente se paralisa e não sai do lugar. Então... E a gente sempre fala, assim, né, nos nossos podcasts, que para imigrar precisa de um propósito, de uma meta, de um objetivo, né? Então, quem vem com a família toda para ver o que vai dar, a chance de dar errado é muito grande. Porque, assim, o vai ver, né? Será que eu vou ver? Mas será que eu tô será que eu tô emocionalmente preparado para tudo que eu vou passar? Será que eu tô financeiramente preparado para passar por tudo isso? Pagar em euro, a R$6,50, quase 7, né? Então, assim, convertendo a moeda todo mês, será que é o momento? E a gente há 7 anos aqui, a gente ainda não conhece, assim, eu vou te dizer assim, o que ganha dinheiro em Portugal? Não sei te responder ainda. Então tem gente que chega pequeno, né? e amanhã já quer ter a solução, né? Como ficar rico em 3 dias, não sei. Que nem eu disse, eu valorizo muito isso. Eu acho que é importante planejar, entende? Porque a mudança, a gente que veio, né, e tá aqui, a mudança é dura. Fala a mesma língua, mas não é bem assim, muda muito, a gente tá num outro país, nós somos os estrangeiros, nós viramos os gringos, e isso eu acho que é importante ter um planejamento e, acima de tudo, ter pra onde correr, né, se tudo der errado. Pode ser que tudo dê errado, como pode ser que tudo dê muito certo, a gente nunca vai saber, né? Sim. Ai, tantas coisas, né? E pegando um gancho nisso que vocês falaram agora na questão do euro e tudo mais, eu acho que existe um mito muito grande que se ganha muito dinheiro trabalhando na Europa. Em outros países, talvez, mas não é o caso de Portugal. Então, talvez a pessoa venha para cá com família ou não, achando que ela vai ter um bom salário e que isso vai conseguir sustentar por um tempo, quando, na verdade, o nosso salário mínimo é de 665, né? Agora esse ano subiu. 665 euros, que é um salário que uma pessoa sozinha mal e mal dá conta para se manter. Então, tirar um pouquinho da ideia, da cabeça das pessoas, essa ideia de que vai chegar aqui e vai ganhar muito dinheiro, né? Não é bem assim, certo? Certo. Portugal é um país para ter qualidade de vida, é um país normalmente para pessoas mais velhas, né? Assim, por exemplo, nós já viemos casados, já estávamos casados há alguns anos, já estávamos desacelerando de baladas, de festas, de tudo isso, né? Quem é muito jovem, né, com 18, 20 anos, que pretende migrar para Portugal, às vezes não gosta. Por quê? Porque é um país mais conservador, bastante religioso, com muitos castelos, monumentos, mas não é um país, assim, moderno, né? Então, assim, é um país de história, de cultura, de ópera, de balé, né? A gente tem muita música ao vivo na praça, quando não tem pandemia, né? Então, assim, a gente tem muito acesso à cultura, mas você precisa estar um pouco preparado para aceitar tudo isso, essa alta cultura da Europa, essa história. Muita gente fala assim, a Europa é velha, né? Tem gente que não gosta disso, né, da história. Nós gostamos, nós adoramos museus, adoramos essas viagens. Então, assim, você já tem que estar um pouco mais preparado. E Portugal é realmente para ter qualidade de vida. Não é um país para ganhar dinheiro. Não é um país para guardar dinheiro, igual os Estados Unidos, talvez Canadá, né? Portugal não é para isso. Não, e assim, eu acho que também a gente, é aquela história, a gente vai tentando na vida achar um meio termo, né? Eu lembro até quando eu fiz meu mestrado, eu fiz uma pesquisa para descobrir o que fazia os brasileiros escolherem Portugal para viver. E inicialmente eu tinha uma ideia de que seria por causa da língua, né, a questão do idioma e tal. E aí eu fui fazer a pesquisa
e surpreendentemente fiquei feliz, assim, porque a língua aparecia em quarto ou quinto lugar. Na verdade, as pessoas saíram do Brasil para Portugal, né, quando eu fiz a pesquisa em 2015, por conta da segurança. Então, assim... Pra fugir da violência do fugindo Brasil. da violência, né? E aí, aquela história, tudo não terás, né? A gente mora num país que é seguro, mas que não dá pra ganhar dinheiro, né? A gente mora num país que te dá qualidade de vida, mas que te deixa do outro lado. É o famoso cobertor de pobre, né, Melina? Tapa a cabeça, destapa os pés. Não dá pra ter tudo. Escolhe um lado. Eu acho que também não existe um país perfeito, né? Assim, por exemplo, Sim. a Suíça se ganha muito dinheiro, mas é frio a maior parte do ano. Gasta bem também. Você gasta bem, o custo de vida é alto e tem muito tempo de neve, de frio. Então, assim... A Irlanda, cada lugar vai ter defeito. A Irlanda, a Inglaterra, né, o Reino Unido e a Irlanda são países que têm um salário mínimo muito mais alto, você tem um poder de compra muito maior, mas você tá isolado numa ilha super fria e chuvosa, né? Isso. Então, assim, tem sempre os prós e os contras. Aí vai depender muito do seu estilo de vida e do que você gosta ou não, o que você aceita ou não e o que dói menos pra você. Né? Você quer ter um poder de compra maior ou você quer ter mais sol? Então, assim, você vai ter que sempre ponderar essas coisas, né? É o que eu brinquei, o famoso cobertor de pobre. Não dá pra se tapar inteiro. Ou tu passa frio nos pés ou congela a cabeça. E assim, outra coisa que é interessante, só pra complementar o que a Amandinha disse, que é a questão do objetivo. Aí sim faz diferença tu ter um objetivo. Por quê? Porque aí, e nós falamos por nós, a gente foi morar na Inglaterra, fui pra estudar. Eu tinha o objetivo de concluir uma parte do meu doutorado lá. Ok. Mas assim, chegar lá e ver no que vai dar, eu acho que eu seria a pessoa mais infeliz do mundo, porque a cultura é diferente, a comida é diferente, amizade, o trânsito é diferente, é do avesso, então assim, tudo é diferente, entendeu? Então eu acho que é importante, antes de tudo e acima de tudo, tu ter um objetivo, né? Então assim, eu vou, tá, beleza, tô me ferrando aqui, mas por quê? Porque eu vim pra fazer um mestrado, ou eu vim porque eu abri uma empresa, enfim, você tem um objetivo maior, eu acho que isso facilita, né, o processo tão, não doloroso, mas o processo tão complicado de adaptação. Sim, é a motivação, né, a velha motivação, assim, tu tem que ter na cabeça o porquê, justamente para aquilo ali te fazer te mexer, porque senão fica muito... Por que eu tô passando por isso, né? Eu acho que Exato, fica um sofrimento sem sentido. Exatamente. E eu vou aproveitar que tu falou aqui no podcast, tu puxa mais pro lado otimista, assim, e puxando um pouquinho pro lado otimista, apesar de tudo isso, ainda tem algumas profissões que têm perspectivas melhores aqui em Portugal. Vocês saberiam dizer algumas delas, em questão de média salarial? Então, a área de TI, né, Melina? A área de TI, engenheiros, programadores de software, quem trabalha com segurança de internet, né, inteligência artificial... É um momento ideal, né? Então, assim, até para conseguir um trabalho remoto, um trabalho home office ganhando em euros, né? Quem está no Brasil, principalmente, já pode começar a mandar currículo, né? Se preparar um currículo europeu para conseguir um trabalho no exterior, né? Então, são carreiras promissoras, não só em Portugal, mas em toda a Europa, né? Estados Unidos, Canadá. Nós escrevemos muito sobre vagas e é a área que mais tem vaga, né? TI. Então, se você tem um filho aí que tá pensando em fazer vestibular e não sabe o que fazer, coloque ele pra TI, porque realmente é uma profissão que com certeza vai te remunerar muito bem, né? Claro que você tem que gostar, né, disso. Nós, infelizmente, somos a área de comunicação. E a gente não tem... Eu costumo dizer que a gente não tem apego nenhum ao dinheiro, porque jornalista não pode ter. Exatamente, a gente tá fadado a ser pobre, mas tudo bem, a gente já aceitou, né? Tudo bem, tranquilo. Então, as profissões da área de TI, né, são as mais promissoras. E, assim, muitas vezes não precisa nem ter uma formação superior, um mestrado, pós-graduação. Basta você falar inglês e ter uma boa experiência profissional. Né? Se você comprovar que você tem um bom portfólio, já é o suficiente, né? Então, a área de TI, com certeza, vale a pena tentar. E os salários médios aqui em Portugal para a área de TI é de 1.500 a 2.000 euros, né? Para um profissional já experiente, não carreira inicial, né? E as melhores cidades para conseguir um emprego nessa área é Lisboa e Porto, né, que tem bastante startups, e Lisboa virou um hub de tecnologia, né? São cidades maiores, né? Lisboa se tornou, inclusive, um polo muito importante na Europa.
dessa área de tecnologia. E aí eu acho que a gente pode falar de Oeiras, né? Oeiras também é uma cidade importante. Que é onde tá todo mundo. Tá a Microsoft, tá a IBM, tá a Siemens, tá todo mundo lá, Nestlé, enfim. E tem várias grandes multinacionais lá que tem muito mercado, né, pra essa galera de TI e tecnologia, enfim. O que a pessoa que tá pensando, o profissional que quer se mudar pra Europa, quer se mudar pra Portugal, quer trabalhar fora... tem que pensar também, assim, que vai ter uma concorrência do mundo inteiro, né? Nós aqui em Portugal, nós temos imigrantes de todos os países, né? Tem pessoas do leste... São 550 mil, né, no total, acho. São em torno de 500 mil imigrantes, né? E nessa média, 150 mil brasileiros. Então, assim, às vezes num parquinho, ou na rua, ou conversando com alguém que tem cachorro, que às vezes você vai bater um papo, você conversa com pessoas do mundo inteiro, né? Esses dias tu conversou com o casal da África do Sul, Da né? África do Sul. Tem muita gente que vem. que demais. Tem muita gente que vem de fora, né? Então, assim, você vai competir com pessoas do mundo inteiro. Então você precisa ter um bom currículo e se preparar para aquelas entrevistas, analisar como que é o mercado europeu, analisar como que é o currículo. No nosso site a gente, inclusive, dá várias dicas sobre isso, né? Sobre carreira, currículo. Então, assim, você tem que pensar em tudo isso antes de migrar e ver se o seu salário vai ser suficiente para manter a sua família ou se você vai vir sozinho, né? Que nem você falou, uma pessoa ainda consegue viver com um salário mínimo. Apertado. Mas se você tiver esposa, filhos, né? Então é mais complicado. Você vai precisar pelo menos de uns 1.400 euros para se manter em Portugal, né? Assim, pagando tudo. Então, outras áreas, né? Que são promissoras, né? Para esse ano é pessoal da área da saúde, né? Médicos, enfermeiros. O problema é que a pessoa tem que validar o diploma, né? Então, antes. Então, você pode fazer isso antes de pensar em imigrar, para depois mandar o seu currículo, né? Esse processo de validação do diploma na área da saúde leva em torno de 6 a 1 ano. 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. O que acontece também, é isso que a Amanda fala, é importante de ressaltar, é que, assim, como a gente tá com tudo fechado, eu, por exemplo, eu precisava ir lá no cartório fazendo... Tá fechado. Entendeu? Então, assim, se levava 6 meses a 1 ano, levava quando tudo tava funcionando. Imagina agora. Por isso a história do planejamento de novo, né? Não dá pra chegar assim, eu sou médico, amanhã eu vou começar a trabalhar. Não vai. Não vai. A grande vantagem é que Portugal se modernizou nesse aspecto e agora o formulário é todo preenchido online, né? Então, assim, você consegue anexar os seus documentos, fazer a validação do seu diploma, pegar o seu histórico escolar, fazer o apostilamento de AIA, validar tudo ali no Brasil, né? Ir no cartório para reconhecer todos os documentos e você consegue preencher isso online. E aí escolher uma universidade em Portugal, uma universidade pública, que vai validar o seu diploma, né? Esse processo custa em média 450 a 500 euros. Então você pode fazer isso online, com o tempo. Mas também é importante dizer que o médico no Brasil costuma ganhar mais do que em Portugal, né? O médico em Portugal, ele não é tão valorizado quanto no Brasil. No Brasil, o médico tem um status muito alto na sociedade, né? Em Portugal, não. O médico vai começar a ganhar 1.300 euros, né? Como residência médica. E depois ele pode chegar até 5.000 euros quando ele for um cargo sênior, né? Com um diretor de... Com 87 anos. Com um diretor, por exemplo, de alguma especialidade médica, né? Então, assim, mas a média, por exemplo, de um médico de família, de um centro de família, que aqui é muito comum, ganhar 2.000 euros. E, por exemplo, um motorista de caminhão, né, motorista de pesados em Portugal. Os internacionais. Internacionais ganham isso, ganham 2.000 euros. É uma profissão bem valorizada. Então, você precisa pesar se... inclusive, alguns médicos já falaram isso pra mim, do Brasil, falaram assim, eu jamais migraria pra Europa pra ganhar menos do que eu ganho no Brasil, sendo que eu tenho um status muito maior no Brasil, né? E isso é outra área que você falou, né? A parte de transportes internacionais, né? Caminhão, pesado, enfim. É uma área que em Portugal tá precisando eternamente de motorista. Por exemplo. Em vários países, né? Tanto os Estados Unidos, vários países. Se você tem a carteira de motorista, né? Porém, é isso que eu ia dizer agora pra complementar, porém, nunca pense que é assim super fácil, super simples. Não é. Você vai ter que ter curso, vai ter que fazer a carteira, transferir a tua carteira da brasileira, por exemplo, pra portuguesa, aí você vai ter que fazer um curso aqui. E, por exemplo, em média, se eu chegasse hoje eu, Cláudio, quero virar motorista de caminhão internacional. Eu vou ter que desembolsar no mínimo 2.200 euros para conseguir tirar todos os cursos, transferir a carteira de motorista, fazer as outras categorias, enfim. Então nunca pense que é assim simplesfácil.com. Não é. Né? Existe sempre essa questão do planejamento, de buscar a informação correta. E aí eu acho que também o teu podcast
Melina, ajuda muito a galera, assim como a ideia do Vagas pelo Mundo. Eu acho que é alertar as pessoas para que é possível, tanto que nós estamos aqui, não é impossível, mas também não é tão simples, né? Buscar informação é a melhor forma sempre, né? E assim, é ideal já vir com um emprego mais ou menos engatinhado ou com um contrato já de trabalho, para que você não fique procurando um emprego quando você vai chegar, né? Ou que você venha com uma boa reserva financeira para 6 meses a 1 ano, né? Para que você consiga procurar com calma, que consiga um contrato de trabalho. O visto deve ser sempre feito no Brasil, né? Para morar em Portugal. Ou no seu país de origem. No seu país de origem, antes de chegar em Portugal, porque você contar com o CEF quando você chega, não dá, né? Ele demora muito. Então, é ideal você já vir com um visto, tudo certinho, ou um visto de estudo, ou de trabalho, ou de empreendedor, né? Ou um visto de, por exemplo, de investidor, tem um visto Gold que ainda está em funcionamento, mas já não vale para as grandes cidades, para Lisboa e Porto, tem que ser para cidades do interior, para fazer um investimento. O investimento mínimo é de 250 mil euros, né? Podendo chegar até 1 milhão, então para quem tem dinheiro para investir em propriedades, ou para construção de hotéis, ou para reforma de imóveis na área central da cidade. Então existem várias formas de você imigrar e conseguir um visto, né? Tem o visto de aposentado também, mas o aposentado também tem que ter em conta que vai precisar fazer a prova de vida no Brasil todo ano, ou se for fazer no consulado, vai perder 25% do salário todo mês. Retido na fonte. Então tem que ter tudo isso em consideração para ver se vale a pena, né? Se o seu salário vai ser suficiente ou se você tem rendas extras, né? Além disso, outras profissões também que são interessantes, que estão em alta, são auditores fiscais, auditores financeiros das grandes empresas. Então, se você é um profissional experiente nessa área, também pode conseguir uma vaga em Portugal. Teu áudio já foi útil. Ai, que bacana, bastante informação, e eu acho que essa era mais ou menos a ideia mesmo. Pra gente não ficar muito naquela ilusão, né, do que a gente acha, ou do que era há muito tempo e hoje já não é mais. Então, já para encaminhar para o final, eu queria assim que vocês passassem para as pessoas onde elas podem encontrar essas informações, né? O site, o podcast, o YouTube, o livro, né? Que foi lançado e eu assisti o vídeo e fiquei com muita vontade de ler o livro já. Então falem, e além disso também órgãos oficiais, sites oficiais de consulado e tudo mais, onde vocês acham que as pessoas podem ter essas informações e assim de forma mais corretas, mais atualizadas, para que justamente não se percam aí no Diz Que Me Disse, assim. Bom, assim, antes de tudo, né, de novo te agradecer, Melina, pelo convite. A gente fica muito feliz em poder participar, porque geralmente a gente recebe as pessoas, a gente poucas vezes somos recebidos, e quero te agradecer, obrigado mais uma vez. Então, eu acho que é importante colocar o nosso site, né, vagaspelomundo.com.br, @vagaspelomundo em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, enfim, se colocar lá na lupinha Vagas Pelo Mundo você encontra. A gente tem grupo fechado no Telegram, a gente, LinkedIn, enfim. É fácil de achar a gente. Tem nosso canal no YouTube, né? Bota lá Vagas Pelo Mundo que aparece. Nós estamos com quase 100 mil inscritos, Melina. Faltam só 99 mil. E isso deixa a gente muito feliz, assim, porque vê que a coisa tá andando. Mas é importante dizer isso que tu falou, né? Além, óbvio, da gente falar da gente, né? Mas existem portais como o do CEF, né? CEF é S de sapo, E de elefante, F de faca. Se você estiver procurando, é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é onde está a informação mais atualizada e compilada para quem quer viver em Portugal. É o órgão que cuida dos estrangeiros e das fronteiras aqui do país. Procurar, né, os sites do consulado, do próprio governo de Portugal, do Ministério da Administração Interna, né, que é o MAI, que é onde você encontra essas informações. Porém, também vale ressaltar que existe muito desencontro de informação, inclusive oficialmente. Né? Às vezes em Portugal, o CEF está pedindo uma coisa que o consulado no Brasil ainda não sabe e vice-versa. Quem tem animal de estimação sofre muito com isso. Aliás, eu acho que é uma das páginas até hoje no nosso site que traz muita gente, porque a gente trouxe 2 cachorrinhas do Brasil e eu lembro que na época tinha muita desinformação. O que precisa, o que não precisa, como é que não é. A gente trouxe todos os documentos e mais um pouco. Quando a Amanda chegou no aeroporto em Lisboa, faltava um documento. Mesmo trazendo todos os documentos, faltava um documento. Então, assim, que o consulado não sabia, a companhia aérea também não, mas a veterinária do aeroporto sabia, só ela. Não, então... na verdade o que ela queria era que as vacinas estivessem todas antes do chip.
Só que no Brasil o microchip não é obrigatório. Exato. Né? Então aí tem sempre aquele desencontro de informações, né? Exato. Enfim, mas aí negociou, deu tudo certo, mas o que acontece? Eu acho que, novamente, é isso. Sempre buscar por informações em sites oficiais e, acima de tudo, pensar que a internet é um mundo, né? Tem coisa boa e tem coisa não muito boa. Eu acho que a melhor coisa de sempre é fazer a prova real, né? Pegou uma informação, bota no Google, vai atrás, vê se é verdade, confirma. E quando você tá vendo uma notícia sobre vistos, sobre a abertura de fronteiras, sempre veja a data, né, da matéria, porque as coisas mudam muito. No momento, os voos estão suspensos, né, do Brasil para Portugal. A cada 15 dias muda tudo, né? Por exemplo, quem vem também do Brasil pro Reino Unido também tá proibido, só pode entrar residentes e tem que ficar em quarentena num hotel. O pessoal tá reclamando muito, né? 2.000 libras, né? Então, assim, em Portugal, por enquanto, tá tudo suspenso, né? Os voos. Então, você tem que acompanhar as notícias pra ver se já abriu, se você pode vir, se você só pode vir residente, né? Então, você vai ter que fazer um visto antes, né? Como turista não tá podendo entrar. E também não aconselho vir como turista nesse momento, porque realmente já tá tudo fechado, né? Então... não vai poder nem entrar em... Nem entra. Num museu, né? Se você tá pensando em morar em Portugal, né? Assim, se planeje pro segundo semestre, veja como é que vão estar as notícias, não compre as passagens antes, né? Se programe, faça um bom pé de meia, guarde dinheiro, faça os documentos, faça o seu passaporte e acompanhe as notícias para ver como é que vai estar o segundo semestre. Vamos manter um pensamento positivo. E uma dica que vocês falaram em um dos... Agora eu não lembro se foi no vídeo, se foi no podcast, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui também, é a pessoa sempre documentar a informação que ela recebeu, né? Seja por e-mail ou alguma forma de documentar, principalmente quando for de órgãos oficiais, justamente para não chegar aqui e ter uma informação diferente e aí fico, né? Não tem como provar que a informação que tu recebeu foi aquela. É aquilo, né, Melina? O bom é guardar esses e-mails pra fazer como o Jaiminho fazia, né? No Chaves, evitar a fadiga. Então, assim, guarda o e-mail, porque se o cara falar, mas quem que te disse isso? Ele fala, foi só o cônsul, né? Você usa a informação que você tem. Sim. Pedir sempre isso, porque aqui em Portugal uma prática muito comum a palavra vale. Né? Então, se eu te ligo e digo, eu vou gravar contigo 11h30, eu vou 11h30 tá aqui contigo. Agora, no Brasil, a gente já pede, manda um e-mailzinho só pra dar um confirme e tal. Deixar registrado. E é bom, né? Porque você tem algum rastro, algum registro pra até, se alguém diferente te pedir, tu tem como dizer, eu não inventei, essa história tá aqui, né? Sim. Queridos, então, assim, do fundo deste coração cusco, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que não poderia ser uma estreia melhor. O Vagas pelo Mundo foi um site que esclareceu muita coisa para mim e eu costumo indicar para quem pergunta sobre mercados de trabalho fora do Brasil. Então foi mesmo um grande prazer receber vocês aqui. Muito obrigada, Melina. Queria te agradecer pelo convite e também falar um pouquinho sobre o livro do Claudinho, né? O Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir, né? Que ele não falou. O livro foi lançado aqui em Portugal e ao mesmo tempo no Brasil, né? Então está disponível nos 2 países. E também nós enviamos o livro autografado para todos os países do mundo. Então é só mandar uma mensagem pra gente pelo Instagram, né? O @vagaspelomundo, que a gente tem todo o prazer em responder e o livro vai autografado. Boa, aliás, hoje embarca um pra Austrália, daqui a pouquinho. É verdade. O livro Olha, já tá coisa bem boa. já tá em mais de 25 países, a gente vai tendo um feedback muito legal, assim, das pessoas que leem. Especialmente porque eu acho que o resumo, até lá no nosso vídeo no YouTube, foi que eu acho que eu consegui traduzir sentimentos em palavras, né? Isso valeu muito a pena no livro e mais livros virão, né? Mas por enquanto... Coisa boa! Por enquanto são projetos, quero te agradecer pelo convite, Melina. Aliás, deixar o nosso convite também para te participar com a gente do nosso podcast. Vamos marcar lá aí na nossa agenda, porque é legal fazer essa troca de informação e trazer boas notícias para as pessoas que estão se planejando para morar fora. A gente fica muito feliz com o convite, te agradece demais e se coloca sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigada. E eu só vou fazer um parênteses, porque eu fiquei muito animada para ler o livro, porque ele tem muito a ver com o que eu estava fazendo no blog e acabei, em função do podcast, deixando um pouco de lado, que é justamente trazer a questão emocional de uma mudança de país. Né? Eu acho que as pessoas se preocupam um monte com euros e vistos e não sei o quê, e a gente não pensa muito no quanto aquilo ali vai bater na nossa cabeça, né? O quanto aquilo vai mudar, como as nossas referências vão mudar.
Então eu fiquei com muita vontade de ler justamente por isso. E eu quero também lembrar que, apesar da gente ter focado em Portugal no programa de hoje, tudo isso que a Amanda e o Claudinho falaram vale para quem pensa em emigrar para outros países. A realidade do mundo todo mudou, né? Dados e perspectivas de um ano atrás já não são mais fiáveis. Então, para quem está pensando em mudar, vale uma pesquisa em todas essas questões que a gente levantou aqui hoje. Vai atrás do conteúdo desse casal que tem muita coisa boa e não tem desculpa, tem para todos os gostos. Quer site, tem site, quer vídeo, tem vídeo, quer podcast, tem podcast, quer livro, tem livro. E o link para tudo isso vai ficar tanto no Instagram do Cosquices da Malta quanto no blog andacá.me. E vocês acharam que só porque tinha quadro novo eu ia esquecer do nosso apoiador oficial? Eu ainda tenho a minha dignidade. Não tenho não. Estão muito erradinhos, nunca esquecerei. O Cosquices da Malta tem o apoio do Mundo da Cachaça, a primeira loja na Europa especializada em cachaça artesanal brasileira. Amanda e Claudinho, vocês gostam de cachaça? Minha nossa. Ô, Melina, eu tomo até susto. Tu imagina a cachaça, mulher. Nossa senhora, tomo até choque. Nossa, uma cachaça numa caipirinha. Sim, saudades de casa. Nossa. Então vocês já estão convidados para vir para Coimbra comemorar o fim do confinamento quando isso acontecer no showroom do Mundo da Cachaça. A gente fazer umas degustações bem boas por ali. Nossa. A gente não convida que a gente vai mesmo. Hein? Mas é pra vir. Ah, não. Então o convite tá. é pra vir Mas o mesmo. Claudinho dirige. Deixa. Deixa. Eu vou de trem, Mas eu quero voltar ruim. Tem lugar pra dormir aqui em casa, pode ficar pro dia seguinte. Ô, Melina, eu vou de trem porque eu quero ir pra ficar ruim, que se fosse pra ficar bom eu tomava remédio, né? Mas a gente vai de mala e cuia, tá? São 2 cachorras e uma criança. Pode vir. Tu sabe que eu sinto muita falta de cachorro, né? Porque eu sou muito cachorreira, assim. Então, às vezes, eu vou me aproveitando do cachorro dos outros aqui. Eu não posso ver um cachorro que eu já usurpo. Eu tenho 2 e faço isso na rua. Eu não posso ver meu Deus, um golden, então labrador. Pode trazer. Bulldog francês, eu esmago. Ai, sim, são maravilhosos. E tragam a Aninha, que tem também umas coisas bem bacanas pra criança aqui em Coimbra. E aí a gente pode, inclusive, falar disso também. E depois. quando tu vier pra Braga, por favor, né? Avisa que a minha sacada aqui é chique. Eu tenho uma sacada gourmet. Eu criei uma churrasqueira na minha sacada. Bom, eu sou gaúcho do Alegrete, tinha que ter um churrasco na varanda, né? Então a gente combina aí. Quando passar, tu traz a cachaça e eu dou a carne. Pronto. Perfeito. Combinadíssimo. Boa. A gente tem que se divertir de algum jeito, né? Então, só para concluir, mundodacachaça.pt para conferir o catálogo e fazer as comprinhas online, e Mundo da Cachaça Oficial no Instagram para acompanhar as novidades. Eu já sabia, Galvão. E esse foi o Cosquices da Malta da semana. Hoje, com a estreia do Agora, a cosquice ficou séria. E eu nem acredito que eu sobrevivi ao nervosismo e à ansiedade desta primeira vez. Pero estou um pouco assim, louca. Muito obrigada por acompanharem até aqui. Sigam Vagas pelo Mundo em tudo que é lugar possível, porque vale muito a pena mesmo. Um ótimo final de semana, cuidem-se e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da Malta.